A Bíblia mostra que ele é um aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel 28:12, antes da sua queda. O querubim ungido para proteger, estabelecido no Monte Santo de Deus, no meio das pedras afogueadas. Ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. No verso 14 e 15 de Ezequiel, melhor dizendo. Ao rebelar-se contra Deus, Lúcifer foi expulso do céu. Na queda arrastou consigo um terço dos anjos. Tudo isto aconteceu antes que o homem existisse. Isaías 14:11. Aleluia. Isso aconteceu antes que o homem existisse. Nós temos que conhecer alguma coisa desse ser que Deus quer nos livrar, para que a gente possa dar conclusão à nossa meditação, à nossa reflexão sobre aquilo que Deus quer fazer de fato e de direito nas nossas vidas. Eu quero lembrar de um texto que me chamou muita atenção na segunda-feira passada. Esse texto mostra, aleluia, que nós devemos ter cuidado. Cuidado, está lá em Colossenses 2:8, para que ninguém vos faça presa sua. Nós batemos na tecla aqui, nós não devemos estar presos a ninguém, somente a Deus. E nós mostramos o apóstolo Paulo falando aos Colossenses, no capítulo 2, verso 8, ele diz assim: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias. Nós sabemos que filosofias são conhecimentos e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Eu gostaria que os irmãos gravassem isso, riscassem aí na sua Bíblia, e aprenda que Deus não quer que você fique preso a nada e nem a ninguém, somente a Ele. Nós lemos também outros textos que disse que o apóstolo Paulo era prisioneiro de Cristo, e ele queria continuar sendo prisioneiro de Cristo. E nós vimos também que para ele ser prisioneiro de Cristo, ele fez uma renúncia. Qual foi essa renúncia que ele fez? Ele deixou de ser aquele fariseu, deixou de exercer a sua função farisaica como fariseu zeloso, que nós poderíamos dizer assim, na época seria um juiz, quem sabe até um desembargador. Ele andava num cavalo bonito, perseguindo ali os cristãos de sua época, Isso mostra que ele tinha ali grande autoridade, andava com cartas assinadas por os seus superiores, da sua religião judaica, a fim de perseguir os cristãos, os servos do Senhor. E isso é um posto que não era qualquer pessoa que alcançava. Então, para Paulo chegar lá, teve todo um preparo. Ele estudou, ele se dedicou, ele acreditou naquilo. Mas nós aprendemos que no caminho de Damasco ele teve um encontro com Cristo. Ele viu tudo aquilo que ele estava fazendo não era correto. Então ele fez uma renúncia. Ele renunciou tudo aquilo que ele acreditava que fosse certo, tudo aquilo que ele acreditava que fosse o correto, que fosse verdade no seu entendimento, daquilo que ele aprendeu junto até mesmo a Gamaliel, junto às pessoas que o cercavam, junto aos seus líderes, através das tradições, dos costumes. E ele pega, abandona tudo isso e passa a servir a Cristo. Ou seja, ele abriu mão do posto que ele ocupava, dos recursos que ele ganhava, da vida social que ele tinha, que era uma vida, vamos dizer assim, de um modo regalado. Porque para andar num cavalo daquele, meu irmão, é só quem tinha, din-din. E depois ele passou a andar de pé mesmo, E o interessante que a gente observa
que Satanás nunca se dá por vencido. Um dia Satanás chegou com Paulo, através dos líderes religiosos, e disse assim mesmo: olha, o teu lugar está lá, se você quiser voltar, né? A gente esquece aí que um dia tu se envolveu aí com esses nazarenos, e você volta a ter tudo aquilo de volta, né? Aí ele abre a boca e diz: tudo isso para mim é esterco. Eu prefiro servir a Cristo, abrindo mão de tudo aquilo que uma pessoa da sua época gostaria de ter, materialmente falando, socialmente, para servir ao Senhor. Passou a fazer tendas para se manter, né? Ele fez o quê? Uma renúncia. Olha só. Então nós, muitas das vezes, temos que abrir mão de coisas que são dos nossos interesses pessoais, mas que não estão de acordo com a vontade de Deus, para que o Senhor verdadeiramente esteja em nossas vidas, como esteve na vida de Paulo. Nós aprendemos isso. Por isso ele diz aqui: não tende cuidado, para que ninguém, porque tentaram fazer ele prisioneiro de novo. E a nossa mensagem aqui é para que você nunca mais seja prisioneiro de ninguém, nunca mais esteja preso a ninguém nem a nada, mas só a Cristo, que é a solução, é a salvação, é a nossa vida eterna. Aleluia. Então eu gostaria que os irmãos guardassem isso em seus corações. E nós aprendemos também que isso acontece quando nós examinamos tudo aquilo que nós ouvimos, como nós lemos em Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o bem. Nós falamos ali dos nossos irmãos de Bereia, quando eles ouviram a palavra de Deus através de Paulo, mas eles ali iam ver nas Escrituras se realmente era como estava ali Paulo dizendo, né? Paulo dizia, eles acompanhavam ali nas Escrituras. Nós temos que ter esse hábito. Não é porque fulano falou, não, tá bom, fulano falou, a gente assina embaixo. Não, meu irmão, onde é que está escrito isso aí? Mostra. Aí você vai lá, amém, é Jesus que está falando. Aí tudo bem, né? Porque dessa forma, as pessoas vão ter muito mais dificuldade para te enganar. Na realidade, elas não vão ter mais possibilidades de te enganar se você agir examinando as Escrituras. Porque Jesus mesmo, ele fala: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. São duas coisas que estão ligadas: as Escrituras e o poder de Deus. E nós devemos conhecer as Escrituras e também o poder de Deus. E como é que o poder de Deus se manifesta? Através das Escrituras. Deus não age contra as Escrituras, Ele age para confirmar as Escrituras. Você pode ver na igreja primitiva, eles pregavam a palavra de Deus e Deus confirmava o que eles estavam anunciando, através do poder, fazendo prodígios e maravilhas, porque eles estavam ministrando a palavra de Deus. É por isso que nesse pequeno tempo que nós temos aqui de campanha, a nossa campanha, né, conhecendo a Cristo, o Filho de Deus vivo, esse é o tema da nossa campanha. Nós já temos visto aqui mudanças, transformações. O Dr. Luiz, estive conversando com ele, e na nossa conversa ele declarou, né? Poxa, rapaz, o que Deus fez na minha vida, né? Então é isso que a palavra de Deus, ela nos concede: mudança de vida. A gente passa a enxergar os ardis do inimigo das nossas almas, como o Tiago ali estava querendo fazer,